Muito bom dia, nós chegamos ao final do terceiro dia do Congresso Mundial de Urologia aqui em Dubai, dia de muito calor, também de muito aprendizado. Eu gostaria de trazer highlights hoje sobre três grandes professores, as suas apresentações. Primeiro, o professor Brad Dickinson, da Universidade de Harvard, o professor Maurice Friedman, da Universidade de Toronto, ambos com os quais eu tive a oportunidade de conviver durante a minha formação, e o professor Hussein, da Universidade de Oxford. A sessão sobre demências, então, cursou sobre a relação entre as demências frontotemporais, os seus diversos subtipos, né, também conhecida como degeneração lobar frontotemporal, e as disfunções executivas que esse grupo de demência em seus diversos subtipos pode causar. Então, inicialmente, o professor Maurice Friedman começou discursando sobre como diferenciar as apresentações típicas da doença de Alzheimer e, eventualmente, com apresentações secundárias associadas à forma amnéstica, do outro grupo de demências não Alzheimer, né? Então, inicialmente, as disfunções executivas são muito importantes nessa diferenciação. Por quê? Porque, apesar de haver, sim, um subgrupo atípico, doença de Alzheimer, que inicia-se por disfunção executiva, quase sempre vai haver alteração na memória episódica, na memória espacial associada. Enquanto que no grupo de doenças não Alzheimer, pelo menos não Alzheimer na sua apresentação clássica, você vai ter uma predominância de disfunção executiva e ou de linguagem. Então, por isso, entender sobre demência frontotemporal, degeneração lobar frontotemporal, é muito importante porque vai auxiliar na diferenciação entre esses dois grandes grupos de demências. Muito bem, então, o que são as funções executivas? O professor Mesulan classifica funções executivas como uma das 5 funções cognitivas. Então, memória, seus diversos subtipos, linguagem, também com seus subtipos. Então, função visoespacial, sistema atencional, atenção, e em quinto lugar, então, as funções executivas também com seus subdomínios. Quais são os subdomínios e principais circuitos envolvidos nas funções executivas? Em primeiro lugar, é importante ter claro que o circuito órbitofrontal, quando disfuncional, vai causar sobretudo uma síndrome desinibitória. Né? Por quê? Porque esse circuito é muito importante no controle inibitório de impulsos. Tá? Em segundo lugar, então, o circuito ventromesial, né, que tem muito a ver com a ativação pré-frontal a partir do sistema límbico, né, sistema pré-fronto estriato límbico, né? Daí esse input límbico sobre o córtex pré-frontal aumentar o nível de atenção, a velocidade do processamento cognitivo. E o seu oposto, como na demência microvascular e algumas formas também de outras demências subcorticais, como a demência da doença de Parkinson, demência de Levy e alguns subtipos de demência frontotemporal, vão causar apatia justamente por diminuir esse input límbico, lesar o sistema ventromesial. E por último, o sistema dorsolateral, que tem mais a ver com, mais propriamente, com funções executivas, no que tange planejamento de atos, inibição com a participação também orbitofrontal, né, manutenção, supervisão de funções da atuação cognitiva, da performance cognitiva e ajuste. Então, apenas para resumir. Então, testes de funções cognitivas. Né? Nós sabemos que uma das grandes vantagens do MoCA sobre o Minimentor é que avalia melhor funções executivas. Não existem testes específicos, digamos assim, para encontrar alterações executivas ou né, alterações das funções executivas. O que é mais importante, o professor Friedman frisou, é prestar atenção na execução do teste. Então, como, né, por exemplo, no teste do relógio, um teste simples, né, para ser aplicado bedside, né, numa avaliação, então a forma que a pessoa planeja, por exemplo, a distribuição dos números, né, o ponteiro, é muito mais importante do que apenas ver o resultado final. Então, as alterações executivas são muito mais facilmente percebidas observando como o paciente realiza o teste do que propriamente pelo score final do teste. Então, essa é uma questão importante. Muito bem, então, mais especificamente em relação à degeneração lobar frontotemporal e seus diversos subtipos, então, alteração comportamental, aproximadamente 80% das apresentações e 20% das apresentações de linguagem, sendo que desses 20%, aproximadamente 15% afasia primária progressiva, né, não fluente, e
aproximadamente 5% a chamada demência semântica, né? Cuja principal dificuldade é na elaboração semântica da linguagem, sobretudo na compreensão, mas depois também ambas vão evoluindo de forma muito semelhante. É curioso que, com a tendência moderna, que iniciou-se a partir do conceito dos biomarcadores na doença de Alzheimer, neuropatologia, biomarcadores, esse conceito também está adentrando outras doenças neurodegenerativas, como a degeneração lobar frontotemporal. Classicamente, nós sabemos que muitas apresentações fenotipicamente compatíveis com degeneração lobar frontotemporal são taupatias. Entretanto, é importante frisar que existe um espectro da esclerose lateral amiotrófica até a PSP, por exemplo. Então, quase a totalidade das PSPs que podem cursar, paralisia supranuclear progressiva, podem cursar com demência frontotemporal associada, demência frontotemporal com uma forma de parkinsonismo, seja PSP, degeneração córtico-basal, né? Então, como sendo predominantemente taupatias, né? No outro extremo, nós temos as apresentações de demência frontotemporal com atrofia lateral amiotrófica. Então, a esclerose lateral amiotrófica, atrofia das colunas laterais, induzida. Então, com isso, nós temos então esses dois espectros, as taupatias, né? E do lado as doenças proteinopatias associadas com a proteína TDP-43, né? Então, na ELA associada, a demência frontotemporal associada a ela, muito mais frequentemente, esse padrão vai estar associado à proteína TDP-43, enquanto que nas demências frontotemporais associadas a formas de parkinsonismo, as taupatias. É curioso perceber que na alteração dominante, que é a demência frontotemporal na sua variante comportamental, há uma distribuição democrática. Então, 50% aproximadamente se deve a alterações na proteína tal e outros 50% a proteína TDP-43. Esses são recentes avanços, né, de pesquisa na área. As formas de linguagem, entretanto, variam. Enquanto que na afasia primária progressiva, né, não fluente, aproximadamente 70% dos casos se devem a alterações predominantes na proteína tal. Por outro lado, na demência semântica, 100% dos casos se devem a mutações na proteína TDP-43. Então, por que disfunções executivas, disfunções de linguagem associadas, né, a formas de degeneração, uma mesa redonda apenas para isso. Conhecendo as demências frontotemporais, diversas variantes de degeneração lobar frontotemporal, fica mais fácil elaborar o diagnóstico diferencial entre a doença de Alzheimer, as diversas formas de demência frontotemporal e mesmo outras demências.